Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse é mais um vídeo de notícias e começando com uma notícia que era bem esperada, né? O cancelamento de mais edições do UFC. Cancelaram as próximas duas edições e as outras duas que seriam em maio, por enquanto estão mantidas, mas sem endereço definido. Lembrando que a edição do dia 9 de maio seria em São Paulo, depois acabou cancelando, indo para os Estados Unidos, mas por enquanto essa edição não tem ainda endereço, então é bem provável que depois acabe sendo cancelado. Mas lembrando que o próprio Dana White disse que o retorno das edições do UFC seria nesse dia 9 de maio, então vamos ficar de olho. Mas primariamente, né, trazendo aqui a informação dos dois eventos que já foram cancelados, a gente teria ali no próximo sábado agora, né, o UFC Lincoln, que teria a luta principal entre o brasileiro Glover Teixeira e o Anthony Smith, um duelo bastante interessante, então infelizmente foi oficialmente cancelado, e o outro UFC que foi cancelado foi o do dia 2 de maio, que teria ali o Chris Weidman contra o Jack Hermansson na luta principal, né? Então, duas edições aí oficialmente canceladas e o UFC já se comprometeu ali a reembolsar os fãs que pagaram pelos ingressos, é claro, né? Infelizmente, então, a gente já perdeu aí dois eventos. Os próximos seriam o do dia 9, que seria o retorno aí do UFC, segundo o Dana White, então dia 9 de maio, sem endereço definido, seria o UFC São Paulo, e a próxima edição seria o UFC San Diego, que seria na semana seguinte, né? Então, os dois não foram cancelados, mas não tem endereços confirmados. Mas vamos ficar de olho, porque, como eu já disse, desses outros eventos, né, dos 4 que já foram cancelados, desses 2 de agora, pelo momento era bem provável que isso acontecesse, né? Mas enfim, vamos ficar de olho se esses próximos 2 aí do mês de maio vão continuar de pé ou não e aonde vai acontecer, né? Que também a gente não sabe. E vamos para a próxima notícia, que é sobre Rei Longo, um dos treinadores do Chris Weidman. Ele reagiu de uma forma bem tempestiva, ele ficou bem revoltado aí com algumas declarações que o Anderson Silva deu. O Anderson disse que antes da primeira luta contra o Weidman, ele já tinha a ideia ali de se aposentar e etc. No fim ele acabou desistindo, né, porque ele foi conversar com o Dana White ali acabou meio que convencendo ele, inclusive na época acabou dando um carro ali para ele, né, um Bentley Continental GT. Então, meio que dizendo que, querendo ou não, né, parecia que o Dana White queria comprar ele, mas enfim, ele decidiu continuar. E o Rei Longo ficou meio bravo aí com essa história e acabou respondendo aí durante uma entrevista também. Ele disse o seguinte: quero dizer, basicamente, o que ele está dizendo é que ele é uma e que a moral da história, aí entre colchetes, né, inaudível, e depois pela revanche eles deram a ele um vale presente para o McDonald's. Eles deixaram que ele fizesse compras na Target para a revanche. Eles o compraram. Escute, eu sei que você não quer fazer isso, mas aqui está um cartão de presente para Starbucks. Eu nem entendo o que isso significa. Imagine que quando Dana e Lorenzo ofereceram o Bentley e ele aceitou, Lorenzo foi para a Dana e disse: merda, poderíamos ter comprado um Chevy, poderíamos tê-lo comprado com SUV King, com Honda SUV. Por que diabos vamos com Bentley, seus idiotas? Que diabos está acontecendo? Ele contou tudo isso, claro, dando risada, né? E ele continuou. Depois que ele perdeu a primeira luta, ele empurrou o maldito Bentley contra uma parede. Bom, essas foram aí as declarações do treinador do Weidman. Deu para perceber aí que ele foi bastante irônico, ficou até meio, parece, né, meio revoltado, meio doído com as declarações do Anderson. Sinceramente, não sei porquê, né? Será que ele acha que o Anderson tá tirando o mérito das vitórias do Weidman e isso afetou ele? Pra mim não faz muito sentido, porque eu não acho que o cara ter pensado na aposentadoria tira o mérito da vitória do Weidman, das duas vitórias inclusive, né? Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas enfim, pra ele deve ter algum sentido e ele ficou bem bravo aí com a situação. E vamos para a próxima notícia, que é sobre Ion Cutelaba, atleta meio pesado do UFC, ele que foi derrotado no dia 29 de fevereiro pelo Magomed Ankalaev. Ele perdeu em 38 segundos do primeiro round por nocaute técnico. Só que qual foi a polêmica, caso você não lembre, né? Os dois ali, tanto o Magomed quanto o Cutelaba, estavam trocando golpes, os dois estavam em pé. O juiz ficou ali na indecisão se parava a luta ou não, porque o Cutelaba parecia ter sentido um golpe e o juiz, em determinado momento, decidiu parar. O Cutelaba, na hora, começou a reclamar, ficou revoltado. Realmente foi uma lambança. Na época eu fiz um vídeo de resultado também comentando sobre esse assunto. Também não entendi por que ele parou. Na minha opinião, ele poderia ter esperado um dos dois ali caírem, porque não tinha nenhum nem outro na grade, por exemplo, apanhando e sem se defender. Os dois estavam ali um pouco distante até da grade
trocando golpe, os dois em pé. Ninguém tava ali, tipo, acuado, só se defendendo. Os dois estavam atacando. Então, na minha opinião, não fazia muito sentido parar ali. Mas, enfim, foi a decisão. A derrota consta lá no cartel do Ion Cutelaba e ele recorreu à comissão atlética e a comissão atlética negou o pedido dele, simplesmente manteve o resultado, disse que o juiz acertou, que na visão deles o juiz simplesmente interrompeu porque achou que um deles estava ferido, no caso, e não podia continuar, que era o Ion Cutelaba, então que na opinião deles realmente o resultado tem que permanecer, então a derrota continua ali no cartel. Então o Cutelaba tentou recorrer, mas eles entenderam que não foi ali necessariamente uma má fé do juiz e tal, foi a interpretação dele naquele espaço de tempo curto, onde ele achou que o Cutelaba realmente não podia continuar e parou. Enfim, a comissão não alterou, então o pedido do Cutelaba foi negado, só que o UFC até já tinha marcado uma revanche entre o Ankalaev e o Cutelaba, que eu acho que seria o ideal, né? Já que vai permanecer a derrota ali, então dá uma revanche, dá pelo menos a oportunidade do Cutelaba mostrar que ele poderia ter vencido a luta. Só que a luta acabou caindo justamente por conta desse problema aí de saúde pública no mundo inteiro, então ele acabou perdendo essa oportunidade, porque o Magomed Ankalaev não conseguiria ir para os Estados Unidos e tal, e aí ele teve a luta remarcada contra, se eu não me engano, o Ovin Sanprou, que seria para dia 25 de abril agora, só que essa edição, como eu disse na outra notícia, foi cancelada. Então o Cutelaba, além de ter a luta cancelada contra o Ankalaev, teve a luta cancelada contra o Ovin Sanprou e ainda por cima ficou com o resultado, a derrota, né, o último resultado do cartel dele, confirmado aí pela comissão lá de Virgínia. Então ele simplesmente vai ter que engolir aí essa derrota, tentou recorrer, não deu certo, o que resta para ele é, quem sabe, ter uma outra oportunidade contra o Magomed Ankalaev e tentar vencer, né? Realmente, eu ainda acho que foi uma lambança do juiz, eu entendo a visão da comissão, né? A decisão deles faz sentido, o juiz realmente não teve má fé, ele simplesmente viu que o Cutelaba deu uma balançada e decidiu ali interromper, né? Então, assim, é complicado você simplesmente apagar a derrota ali do cartel e falar não, foi um no contest, porque isso abre muito precedente para outras decisões polêmicas como essa. Então, quando um cara perder por nocaute técnico, mas dizer que não estava tão mal assim, aí todo mundo vai querer recorrer. Então, eu acho que a comissão às vezes vai mais ali na prudência, né? Vai mais ali pensando nisso, pensando no futuro, né? Se acabar contornando aqui, falando que não foi uma derrota, o juiz realmente cagou e não sei o que lá. Aí depois um monte de gente que perde por nocaute técnico e acha que tinha condição de continuar, vai recorrer também. Aí vai virar festa, né? Então, eu acho que a atitude mais prudente é essa, né? Realmente falar que o juiz simplesmente fez o trabalho dele, achou que realmente que ele estava sentindo e que teve que parar, né? Não tem muito o que fazer. Então, eu acho que o melhor, no final das contas, a se fazer é dar uma revanche pro Ion Cutelaba, e o Magomed Ankalaev já tinha aceitado também no dia, etc. E aí a gente vê realmente quem vence, né? Então aí o Cutelaba tem a chance de mostrar serviço, né? Enfim, comenta aqui embaixo qual a sua opinião. Você acha que a comissão tá certa em manter ali o resultado realmente como derrota, ou vocês acham que eles deveriam ter cancelado esse resultado, colocado ali um no contest? Enfim, deixa a sua opinião aqui embaixo, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque assim você não perde nenhum vídeo novo, e claro, também deixar o like aqui embaixo, que também ajuda bastante, beleza? Então é isso, eu vejo vocês na próxima, é nóis, valeu, falou!